sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção de privacidade, continuidade de negócios, tudo que tem a ver com proteção da informação, né? E garantia do uso adequado da informação em conformidade. E aí, pegando esse gancho, né, da conformidade, nós vamos falar hoje sobre 3 resoluções do Banco Bacen, 519, 520 e 521, né? Mas eu vou pegar elas como mote, elas são específicas, mas daqui a pouco vão ter outras, né? E tem outras resoluções aí, chamando a atenção que muitos normativos, né? Não só do Banco Central, como de outras agências, ou até mesmo a legislação, se você pegar a LGPD, ela não dá detalhes de que como deva fazer a segurança da informação, ela só diz que deva ter, né? Então, nosso objetivo aqui nesses episódios é tratar a informação de controle e tentar trazer ela de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. Evidentemente, né, quem for trabalhar nesse assunto profissional, né, que for trabalhar, eu mesmo quando vou desenvolver essas questões aí, por exemplo, vai ter que pegar essas normas e detalhar, né, ver mais, passar o pente fino, como a gente chama, né? Da mesma forma como uma legislação, né? Como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando a gente vai implementar a conformidade, a gente vem, pensa, às vezes discute com outros profissionais, né? Porque às vezes a lei só dá uma diretriz, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui são pontos que pegando até, foi num trabalho que eu realizei, da necessidade de uma organização que precisava estar em compliance com essas resoluções, e aparentemente não, mas ele fala assim por cima as coisas, a gente tem isso. Eu digo, olha pessoal, não é bem assim. Quando ele diz esse determinado direcionamento, significa uma série de controles, né? Só para situar, né, essas resoluções, elas disciplinam a constituição e o funcionamento das sociedades prestadoras de serviço de ativos virtuais e a prestação de serviços de ativos virtuais por outras instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é, por exemplo, aqui, eu vou citar depois os controles de segurança da informação baseados na norma 27.001, 27.002 e também pegando o NIST, né, os controles do NIST aí, que embasam essas declarações que tem aqui nesse normativo. Então, por exemplo, na resolução 521, no artigo 25, diz assim, né? E é muito bem feito, né? Está bem claro, né, como deve seguir o direcionamento, mas quando você for implementar esse controle de segurança, você vai ter que quebrar ele, tá? As prestadoras de serviço de ativos virtuais são responsáveis nas operações realizadas com ativos virtuais, com seus clientes, usuários e demais instituições. Olha, se são responsáveis, então, com os usuários, isso já significa que deve ter controle de acesso, né? Se ele é responsável, quem foi que fez isso? Quem fez aquilo? Quem autorizou? Quem não autorizou? Então ele coloca aqui, ó, pela confidencialidade, né? Então, quer dizer, nem todo mundo pode acessar tudo, então tem que ter um controle de acesso, por exemplo. Integridade, puxa, se tem integridade, eu tenho que ter uma proteção da minha base de dados. Eu vou criptografar essa base de dados, pode ser que sim. Eu vou botar uma função hash, eu vou botar um certificado digital ali, porque se ela for alterada eu identifico, pode ser. A norma, a resolução, ela não diz qual é a técnica que deve ser implementada. Então, eu vou citar aqui mais à frente, por exemplo, eu estou dando esse exemplo do artigo, é como se eu tenho o artigo, eu tenho os macrocontroles, e quando eu vou parar aqui, né, nesse segundo nível, nesse episódio aqui, mas quando você ou eu for implementar, né, esses controles, a gente vai decidir quais são as técnicas que vão atender esses controles aí, como, por exemplo, né, essa questão da segurança e sigilo dos dados, né? Então, essa confidencialidade, como é que é o acesso do usuário? Vai ser dupla autenticação? Vai ser com geoprocessamento? Tem uma outra resolução, um outro normativo do Bacen específico para os bancos, né? E aí são para as instituições financeiras, para os bancos, ele chega até a dizer que deva ter
duplo fator de autenticação. Aqui ele não fala, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, chamar a atenção dos profissionais, é que a gente tem que ter uma leitura muito bem detalhada para saber como eu vou, como eu vou implementar esse conceito, né? Então, ele fala aqui, né, da integridade, disponibilidade. Disponibilidade significa que eu tenho que ter cópias de segurança, significa que eu tenho que ter planos de continuidade de negócio. Por quê? Porque se eu não tiver indisponível, como é que eu vou prestar esse serviço, né? E se essa minha cópia de segurança não tiver íntegra, eu não puder garantir a guarda dela para continuar depois. Então, aqui são conceitos, né, que quando ele fala disponibilidade, né, sigilo dos dados e respeito das transações envolvendo ativos virtuais aí, tá? Então, lógico, eu não vou fazer a leitura aqui das resoluções, né? Vocês podem ler aí. Mas o que foi que eu fiz? Na realidade, tem um quadro, né? Que eu fiz, eu tenho os artigos das resoluções e os controles de segurança da informação. Eu vou citar aqui esses controles que são fruto nesse caso, dessas 3 resoluções, né? Então, como eu disse, nessa resolução eles não falam disso. Não falam que, por exemplo, pegando o primeiro item aqui, é a política de segurança cibernética, é a política de segurança da informação, né? Então, por exemplo, se eu quero ter confidencialidade, como ele disse lá no artigo, eu preciso ter responsabilização sobre isso, alguém vai autorizar esse acesso, alguém vai cortar esse acesso. E onde é que eu vou dizer essas regras? Eu vou dizer nas políticas de segurança da informação. Então, já começando aí, um item importante são as políticas de segurança da informação. Eu chamo as políticas porque, no meu entendimento, nós devemos ter uma arquitetura de regulamentos, onde provavelmente vamos ter um regulamento maior, né? Um regulamento macro, né? Um regulamento macro, e embaixo dele eu teria, vamos dizer, regulamentos de nível 2, onde eu vou detalhando, né? Uma outra questão, né, e tem uma coisa que ela fala em algum desses itens no artigo, é a questão de ter resposta de incidentes. Então eu preciso ter gestão de incidentes. E aqui para nós, incidentes vão acontecer, né? Então, é a questão da gestão de incidentes, se houver algum incidente, quem registra, para onde vai, quem precisa ser comunicado, quem não precisa, né? Alguns trabalhos que eu tenho realizado, alguns executivos ou gestores, né, ou profissionais, mas Edson, nós somos pequenos. Eu digo, tá bom, mas vocês são pequenos, mas vocês vocês estão dentro do sistema financeiro nacional. E aí vocês têm que ter esses controles. Evidentemente uma gestão de incidentes, ou mesmo as políticas, a quantidade de políticas, mas uma gestão de incidentes para uma empresa menor, ele vai ser mais simples, mas ele precisa ter detecção do incidente, registro do incidente, comunicação do incidente, seja comunicação interna ou externa. E depois, esse incidente virá um problema para que a gente saiba qual é a causa raiz e aí tentar eliminar essa causa raiz ou resolver essa causa raiz para que não aconteçam mais incidentes aí, né? A questão da garantia da confidencialidade, então a garantia da confidencialidade, disponibilidade, né, que ele diz aí. Então, quando a gente fala de confidencialidade, significa, primeiro, eu tenho que ter classificação da informação, né, para saber que determinadas informações são confidenciais ou não. Eu vou ter que ter controle de acesso, né? E se eu tenho controle de acesso, eu tenho que ter segregação de função, por exemplo, né? Então, por quê? Porque tudo isso me garante o controle da confidencialidade da informação. Mas, Edson, nós somos aqui poucas pessoas. Tá bom, mas a gente precisa fazer essa divisão e paciência, sendo o tamanho da empresa seja pequena, vai ter essa divisão de acordo com esse tamanho de pessoas aí. Mas precisa estar explícito. Se houver uma auditoria ou do Banco Central, ou se tiver algum problema e tiver uma investigação policial, uma investigação do Judiciário, ou própria investigação do Bacen,
a gente vai ter que ter evidências, dizer, não, eu tenho aqui, os acessos aqui eram controlados, eram separados, eles estavam agrupados, não tínhamos uma grande segregação de função, porque a empresa é pequena, é menor, tá? Mas lembre-se, você vai ter que ter as evidências de que você pensou nesse tema e tratou ele de maneira adequada. Como essa questão da integridade. Como é que você garante que aqueles seus dados que estão armazenados lá na base de dados, eles não vão sofrer uma corrupção, né, ou por um criminoso, ou até mesmo tecnicamente, fisicamente, ou algum erro, né? Então temos que garantir a integridade. A integridade é a manutenção da informação original ao longo do tempo, né? Então ela não é alterada. E outra coisa, ao longo do tempo, e ela reflita, às vezes você tem duplicidade da informação, você tem ambientes diferentes com aquela mesma informação, ela tem que ser íntegra, ela tem que estar a mesma informação nesses diversos ambientes, tá? A questão da segurança, né? A questão do acesso à informação, o sigilo dos dados, a gente fala muito da classificação da informação, como eu falei anteriormente, na confidencialidade, mas a gente sempre pensa a classificação em relação ao sigilo. Ela, digamos assim, o sigilo é a classificação mais famosa, mas também nós temos que classificar ela como dados pessoais, nós temos que classificar ela como informações críticas ou não, né? A auditabilidade é o registro de log, né? Tudo, e aí nesse caso dessas operações com esses ativos aí, tudo que é feito tem que estar registrado, tudo que é feito tem que estar registrado e tem que ser facilmente recuperado, né? Então já pense no registro dessas operações, mas também na recuperação dessas operações aí. A guarda dos dados das cópias de segurança, né? Então, hoje em dia é muito fácil armazenar dados, vai armazenando, mas uma hora você vai ter que guardar essas cópias de segurança, retire, mesmo que você guarde nas nuvens, mas você vai ter que garantir que essas cópias de segurança estão íntegras e elas não foram corrompidas e nem são acessadas indevidamente, seja por erro, seja por criminosos, né? No caso do acesso à informação que eu falei anteriormente, nós temos que preocupar com a identificação do usuário, né? Como é que o usuário está se identificando, seja o usuário cliente, seja o usuário administrador. Eu tenho que garantir a questão da autorização. Então, cada pessoa, cada usuário que acessa a informação tem que ser autorizado, né? Então, tem que haver a figura do gestor da informação. Uma outra questão importante é a gestão dos fornecedores. Então, normalmente até essas empresas são menores, então tem muitos fornecedores, muitos parceiros. Então, é muito importante que esteja definido muito claramente as responsabilidades dos seus fornecedores. Lembre-se que você vai ser responsável por qualquer coisa que acontecer, mesmo que tenha sido seu fornecedor, né? Da mesma forma como na LGPD, né? Você tem a empresa principal e a operadora, que seria o prestador de serviço, a responsabilidade é da empresa principal. Então, defina as regras, tenha isso muito bem claro. A questão da computação em nuvem, Edson, nós estamos na nuvem, tá certo? Então, mas lembre-se que nuvem, primeiro, tem vários tipos de contrato de computação em nuvem. Veja como é que está esse contrato, qual é a responsabilidade sua, qual é a responsabilidade desse fornecedor de serviço. De repente, ele só te entrega um espaço lá, você é que tem que fazer toda a parte da segurança, e se você não fizer, vai ficar em maus lençóis. Outra coisa já é a nuvem ligado com a questão da disponibilidade. Evidentemente, o ambiente em nuvem, ele tem uma disponibilidade muito maior do que se a gente tivesse os nossos equipamentos ali no escritório ou, né, dentro da própria organização, pelo menos para a maioria das organizações. Mas lembre-se que a nuvem também pode ficar indisponível, e recentemente a gente teve grandes fornecedores, excelentes fornecedores de serviços em nuvem que ficaram indisponíveis. Então, tanto no ambiente nuvem como com relação ao backup, temos que ter a questão da continuidade de negócio, desenvolver planos de continuidade de negócio. Não esquecer as pessoas, treinamento e conscientização das pessoas, tá? Então, somos poucos, mas tem que ser conscientizados. E os nossos fornecedores são conscientizados? Temos evidências desses treinamentos, né?
A questão da gestão de risco, que vai permear todas as ações. Então, todas as ações que a gente está fazendo, todos esses controles aí, eles têm que ter uma avaliação de risco em termos de impacto negativo daquele controle se ele falhar e qual a probabilidade daquele controle falhar, né? Ela cita, nessas normas especificamente, cita segurança cibernética, que por sua vez é um outro regulamento do Bacen, que ele é muito detalhado, né? Então, mas de uma certa forma, tudo que eu estou falando aqui tem na questão da segurança cibernética. A única questão é que, às vezes, nesse outro regulamento do Banco Central, ele detalha mais algumas coisas, como, por exemplo, olha, a autenticação tem que ter duplo fator de autenticação, né? A questão da proteção de dados pessoais, né? Então, mas a gente trata mais dados financeiros. Tá bom, tem dados financeiros, mas sempre vai ter a questão de dados pessoais. Então, você vai ter que se preocupar com isso também. A questão de gestão de mudanças, gestão de problemas e gestão de incidentes. Nós falamos primeiro lá do incidente, então essa tríade tem que existir. Incidentes vão acontecer, incidentes vão ter que ser gerenciados, e incidentes têm que virar problema para que a gente identifique a causa raiz daquele problema e resolva e nunca mais tenha aquele incidente, seja por questões criminosas, de criminosos, ou questões de erro, que é o que mais acontece aí. Uma questão simples, que hoje já é fácil de contornar por causa da nuvem, é a questão de gestão de capacidade. A gente não pode esquecer. É lógico que, em comparação com anos anteriores, a gestão de capacidade hoje é muito mais fácil de se contratar, né? Se contrata muito facilmente, antigamente era difícil, né? Então hoje, em minutos, você aumenta a sua capacidade. Mas já imaginou você parar seu processamento porque aquela capacidade que você contratou com o seu provedor em nuvem ali, ele acabou e você não estava gerenciando, e também o provedor não estava, porque não estava no contrato isso, certo? É importante, pessoal, que tudo isso esteja dentro de um sistema integrado de gestão de segurança da informação, tá? Evidentemente, como eu disse, se for uma empresa menor, vai ser um sistema integrado de segurança da informação compatível com o porte da organização, mas precisa ter, né, o planejamento, a estruturação, a implementação, a avaliação e a melhoria contínua, tá? A questão do desenvolvimento seguro. Então, os sistemas que gerenciam esses produtos têm que ter sido desenvolvidos considerando o desenvolvimento seguro. Edson, mas a gente compra os sistemas prontos, tá? Tá bom. Então, você tem que garantir que o teu fornecedor considerou o desenvolvimento seguro. Tá? É importante que você tenha essa responsabilização para saber se o desenvolvimento do teu fornecedor, do teu prestador de serviço, considerou o desenvolvimento seguro. Tá? Uma outra questão aí é a questão dos testes e qualidade de software no sentido dos testes, né? Então, os testes, meu fornecedor já testou e já está tudo certo. Olha, você é o responsável, você tem que também testar do seu lado, porque você está fazendo essa aplicação, você está fazendo, quer dizer, a aplicação do software, você está rodando esse software, você também tem que testar, né? E a questão da documentação dos sistemas aí, né? Então, essa documentação, ela precisa gerar evidências, né, de que o software foi feito adequadamente, que foram feitos testes, que existem procedimentos operacionais documentados, tá? Pessoal, isso daqui foi o que eu achei, assim, os pontos mais importantes, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, normalmente, nessas resoluções, seja do Banco Central, seja da ANS, seja da SUSEP, muitas vezes elas estão como orientações, elas dão uma diretriz, ela dá um direcionamento, ela não diz qual é o controle de segurança. Então, como diz, olha, tem que garantir a confidencialidade. Legal, a gente garante como você garante a confidencialidade, né? Você tem que ter evidências de controle de acesso e de registro e de tudo mais. Então, essa é a mensagem que eu tinha nesse episódio, né? Eu dei o exemplo dessas 3 resoluções no Bacen, mas vale para todas as outras resoluções de qualquer agência regulamentadora aqui no Brasil, ou legislação que a gente tem que seguir, que venha lá de fora e que afete nossos clientes ou afete a nossa organização. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Estamos aqui para falar sobre isso, buscando falar de uma maneira simples e objetiva. Até a próxima.